chegar aqui no aeroporto, estamos indo fazer o check-in na TAM e estamos indo viajar. Acabamos de chegar aqui em Minas Gerais. A gente vai no helicóptero particular conhecer a Rota do Ouro. Essa locomotiva é bem antiga, ela tem mais ou menos 100 anos, mas ela está muito conservada, muito bonita. Você pode tirar pra gente uma foto? Acho que chegou a mensagem, gente. Elas estão bonitas. Olha que legal. Uma frase que vai ficar pra sempre, pra mim vai ser, tipo, os sets são muito bons e tá muito difícil pra mim, sabe? O Roberto Justus falar isso pra gente, tipo, poxa, parece que a gente chegou na final já, entendeu? A gente realmente se doa aqui, a gente descobre que a gente é capaz de coisas, assim, incríveis, a gente supera os nossos limites a todo instante. Estamos indo embora de Tiradentes agora, conhecemos a cidade maravilhosa, a história dela é muito rica. Nossa, essa tá muito linda. Eu gosto dessas ruas estreitinhas, eu acho tão charmosas. Agora a gente vai pegar nosso helicóptero e vamos até pra Betim conhecer a fábrica da Fiat. Estamos ansiosas. Vamos lá! Para produzir um carro demora 2 dias, mas como eu falei, a gente está produzindo o quê? Quase 3 mil carros por dia. Então é uma quantidade muito grande. Bem interessante, bem diferente de como eu imaginava. O sincronismo que eles têm aqui com o maquinário, com as demandas, é muito legal. Olha, parabéns, né, por terem vencido e voltem sempre, tá bom? Obrigada. Tchau. Abraço pra você, tudo de bom. Na sala de reunião não tem jeito, uma pessoa vai ser demitida e tudo que a gente passou aqui tem que ficar bem claro e bem exposto para o Roberto para ele tomar a melhor decisão. Acho que mais pega agora é, tipo, alguém vai sair da equipe, alguém dos 4. Se não tem nada de ruim para falar da Mariana, principalmente sobre essa liderança, achei que a tarefa foi ótima. Eu sinto o peso nas costas da liderança e lá dentro da sala de reunião eu tenho que realmente mostrar o meu trabalho e falar para o Roberto, olha, eu sou a melhor e eu quero ficar aqui. Eu acho que eu contribuí bastante. Fiquei bastante satisfeita com o meu desempenho. Talvez não estive tanto de corpo presente, mas todo o tempo que eu não estava ali, eu estava correndo atrás de alguma coisa. A gente acabou de chegar aqui em Ouro Preto e viemos direto para o Museu da Casa Bandeirista. E está sendo uma aula de cultura, está sendo um passeio muito legal, a gente está aprendendo muito. Com certeza a gente vai sair daqui com muito conhecimento. Estamos aqui no centro de Ouro Preto, essa cidade linda. Praça de Tiradentes, que recebeu o nome em homenagem ao personagem histórico que ele foi. E agora a gente vai conhecer o Museu da Inconfidência. Estamos aqui na frente de partes da forca onde o Tiradentes foi enforcado. Boa noite. Boa noite. Cláudio e Walter. Boa noite. Equipe Best. Eu vou começar onde eu terminei. Na nossa apresentação de resultados. Terminei dizendo que eu fiquei muito impressionado, né, com vocês. Como que pessoas jovens, sem muita experiência de vida, conseguem, do nada, criar projetos tão interessantes quanto foram criados pelas duas equipes. E também como lição para nós é que quando a gente acha que a gente foi bem, e de fato vocês foram bem, vem a comparação. A outra equipe, como eu já disse, eles fizeram um produto mais acabado, que a gente chamou de produto acabado versus protótipo. E um produto que se eu tirasse de lá e colocasse num parque, como eu já disse, para as pessoas recarregarem seus celulares, etc., já estava funcionando e bem. Não precisava de mais nada, com acabamento primoroso. E um detalhe que eu não falei. Elas estavam em 3 e vocês estavam em 4. Então mesmo que vocês tivessem empatado, eu daria a vantagem
para quem tinha uma desvantagem competitiva grande. 4 contra 3. Antes de eu dar alguns outros detalhes, vamos entender. Quem liderou foi você, Mariana? Sim. O que aconteceu com essa equipe, apesar de ter ido bem, de não ter pensado nos detalhes tanto quanto a outra, ou não ter terminado um produto como os outros terminaram? Então, eu acho que na verdade a gente pensou nos detalhes. Eu pensei, por exemplo, na velocidade. A velocidade não estaria tão compatível com o produto que a gente apresentou, mas eu não podia isolar a minha preocupação com isso. Apesar de saber que no final eu poderia não ter um produto final e sim um protótipo. Eu sabia que poderia chegar a esse resultado. Mariana, talvez eu discorde contigo, pelo menos em parte, porque uma função do protótipo justamente é antecipar Sim. o que vai ser o produto final. Exatamente. Exato. Houve uma perda de foco na medida em que vocês foram por os acessórios, que acabou mais complicando do que contribuindo. Então, na verdade, o acessório ele foi visto no último dia, como você falou, e a gente estava terminando a mesa. Então, ainda que eu fosse para uma loja comprar um outro aparelho, de qualquer forma eu não teria tempo hábil para terminar a mesa ou, de repente, comprar um driver e programar num dia só. Volta. Normalmente, a vantagem de um prato giratório é quando você está muito distante do que você vai comer. Nesse caso, na mesa, você podia pegar, porque a distância entre o que estava na mesa e o que poderia estar em cima do prato giratório era nenhuma. Por que vocês não fizeram alguma coisa? Por que não pensaram grande? Por que não fizeram alguma coisa com uma dimensão maior? É porque assim, quando eu e a Karina saímos para fazer a coleta, eu acho que pelo menos foi o principal motivo da gente ter feito uma mesa de 1,20 de largura. As chapas de aço que a gente encontrava não passavam disso. Aquelas que a gente achava que eram muito grandes, elas eram muito pesadas. A segunda coisa é o seguinte, que vocês fizeram uma chapa que rodaria naquele motor, que virou uma verdadeira lâmina. Aquilo, se uma pessoa botar a mão ali, vai se cortar, mas vocês têm um lixado. E mais do que isso, sem nenhuma sustentação, como vocês falaram, quer dizer, essa família poderia comer somente soufflé. Porque mais pesado do que um soufflé, ninguém mais, aquilo giraria. É óbvio que naquela velocidade era impossível usar o produto. O problema mesmo, acho que foi a velocidade, porque o motor aguentava. O peso aguentava. O motor aguentava até 50 O motor. Mas aquela tampa aguentava sem virar. O Uma coisa é a capacidade que o motor tem de girar uma até 50 Desculpa, mas não aguentava. Não, o motor aguentava. O motor a gente tinha certeza, exato. O motor girava, mas... O teste não foi feito. Sustentação. Então, não tinha sustentação. Então, você pôr um prato ali pesado, um prato de arroz, você não consegue. A real pergunta é assim, o que vocês pensaram ao fazer uma mesa pequena o suficiente para não precisar daquilo redondo? Aquilo redondo, fino o suficiente para não sustentar. E depois, além disso, numa velocidade tão estonteante que a pessoa acabava vomitando em cima da mesa e vê aquele negócio girando. Então eu queria entender quem foi que pensou no todo, o tamanho da mesa, a finura da E para complementar, porque daqui a pouco não vão nem ter orgulho do grupo, a gente vai achando todos os defeitos, né? E para complementar, veio uma apresentação num flip chart, onde nem que eu tivesse um binóculo de alta precisão, eu podia enxergar o que estava escrito a lápis. Já difícil de entender aquelas formuletas que vocês escreveram. Agora, essa foto é fiel retrato daquilo que eu vi lá. Nada. Dá para usar uma caneta hidrográfica? A ideia do flip chart foi minha, pelo seguinte... De fazer com a lápis? Foi o seguinte, Roberto, a principal Você adora ideia... que as pessoas não vejam o que está apresentando. Não, imagina, não era esse o objetivo. Desculpa, não dá para ver nada. Eu pensei que a gente tivesse uma sala para apresentar com PowerPoint, alguma coisa desse tipo. E nós mesmo não na tínhamos. sala? Não, eu vou explicar, nós não tínhamos realmente. Então eu falei, Rodrigo, a gente vai desenhar todo o projeto para que eles não precisem ficar abaixando e tenham uma ideia do que a gente fez. Como a gente fez mesmo no briefing. Mas eu não achei errado o flip chart, as meninas fizeram um flip chart também, só que eu via tudo que está escrito lá. Perfeito. Aqui está escrito a lápis, que não dá para enxergar nada. Então, eu pequei realmente. Se tá querendo, Inclusive, eu estou discutindo só. Eu não falei o chip chart. Com a caneta, eles escreveram o objetivo da tarefa durante a tarefa com a caneta correta, só para apresentar que foi. Foi o seguinte, fui eu Que que aí pedi. é o truque de esconder. Não, porque os Não foi detalhes isso, da caneta né? não ficam... Mas Fui eu mesma que foi pedi. isso, mas Fui eu por quê? mesma. Qual é a intenção e qual é a Eu vou inteligência por explicar. trás de fazer a caneta? Eu vou explicar. Fui eu mesma quem pediu o Rodrigo para escrever a lápis. Porque, geralmente quando a gente faz um projeto daquele tipo, uma planta de alguma coisa, a gente escreve a lápis. E eu realmente não vi que ficaria difícil de enxergar. Mas eu não via nada. Eu cheguei lá, eu vi um eu papel em lembro. branco. Tudo bem que eu já tenho uma idade já de vista cansada, mas pelo amor de Deus, a coisa que eu mais faço questão numa apresentação é que fique tudo muito claro para as pessoas. Mesmo quando você usa a projeção de slide e tudo, você faz de um jeito que os fundos
as cores das letras não fiquem apagadas no fundo, da cor que você escolheu no fundo. Essas são técnicas de apresentação fundamentais para vender uma ideia. Como é que você me vende um troço assim? Aliás, é o objetivo do inacreditável. Flipchart é reforçar a verbalização. Porque senão então não mostra nada, então fica só falando. As meninas fizeram Flipchart também, só que escreveram bonitinho, eu entendia tudo, eu vi tudo, não precisava de nem chegar perto. Agora, você vê, dentro de uma tarefa que causou orgulho na gente, tem tantos erros. Outra coisa que vocês, de certa maneira, começaram a perder, e novamente, perder no aspecto comparativo, vocês começaram a apresentar, ela inclusive deu assim, primeiro isto seria assim, mas depois não foi. Isto deveria acender, mas também não acende. A pergunta é... Acendeu quando eu chacoalhei bastante. E quase toma um choque 220. Vocês foram falando, mostrando, abaixa, sobe, levanta, a lâmpada não funciona, isso gira, mas não devia girar tão rápido. Vocês foram dando uma sensação para nós que, na verdade, nós chegamos 2 dias antes. O fundo era isso, vocês ainda estavam no meio do processo. E por isso o Roberto é falado que vocês fizeram um protótipo e não um produto.